Bora começar então? O Tapia tem ganhado muita moral internamente e também com o técnico Hernan Crespo, tá? O fato de ele se entregar muito, não só nos jogos, mas também nos treinamentos, chama a atenção na personalidade. Há a impressão do que a gente conversa com as pessoas, né, de que o Tapia foi um bom custo-benefício, porque ele foi envolvido nessa transição com o Galo ao lado do Enzo Dias, e o São Paulo agora cativou ali, cravou o contrato dele até 2029. E naquela estratégia que a gente já conversou de o Tapia ser valorizado, há uma possibilidade de chegar uma proposta no meio do ano por ele, ele já tem sondagens, já é jovem, tem 23 anos só e tudo mais. Só que qual que é a avaliação interna? O Tapia, ele sabe que ele tem as suas limitações. Ele é aquele cara que ele sabe que ele não tem uma técnica muito apurada. Tanto que o Tapia, se vocês perceberem, ele não é um jogador de inventar muito, de querer ir pro drible, alguma coisa nesse sentido. Ele é mais objetivo. E ele compensa isso com a entrega. O Tapia, internamente, ele é até um dos mais tímidos, tá? Ele não é um dos mais falantes, não. Ele tem o grupinho dele ali dos jogadores estrangeiros. Mas o Tapia, ele é um jogador que ele se entrega a todo custo. Até confesso que eu já ouvi isso nos treinamentos, eu pude presenciar lá no CT da Barra Funda, e a conversa também de todos ali é de que o Tapia parece que o que ele faz no jogo ele também entrega nos treinos. Para ele todo treino também é um jogo. Então ele é o cara que se compromete taticamente, cumpre tudo que o Crespo pede, e ele tem ganhado muita moral internamente. Há um consenso de que num time ideal, num time onde os 11 melhores, o Tapia talvez não esteja, mas dessa possibilidade de rotação de elenco, de ser um jogador que vai estar participando frequentemente de algumas partidas, ele deve realmente ter uma chance, ele deve ter mais chances e deve mostrar serviço. Internamente o Tapia ele é adorado, não só pelo grupo, mas pela comissão técnica, também pela diretoria, é um cara comprometido, então ele tem ganhado muita moral internamente, tá? Há o entendimento de que ele tem as suas limitações técnicas, mas ele compensa muito isso, trazendo esse vigor, trazendo muito esse lado diferente. Ele tem 7 gols com a camisa do São Paulo, 4 em clássicos, né? E marcou contra os 3 rivais da capital. É um jogador que tem sido essa peça importante. Confesso que é aquele jogador que me estressa um pouco, mas que também às vezes eu falo, poxa, o cara tá correndo o campo todo, o cara tá se ajudando, o cara tá fazendo por fazer. Então é um cara que é mais tímido, mais retraído, até na sua vida pessoal. Ele não é um cara de balada, nada nesse sentido, é um cara mais tranquilo também. Então o Tato ele tem ganhado bastante o coração até das pessoas ali em volta pela simplicidade dele. Ele chega ali bem quietinho nos treinamentos, trabalha duro. Então é um cara que tem ganhado uma moral importante dentro dos bastidores do São Paulo. Para a gente trazer mais detalhes e mais informações importantes, eu só vou trazer uma importante que é só um trecho para vocês até verem como é que é a credibilidade do canal. Hoje, o Valentim Furlan trouxe a informação do Pablo Maia, que o Pablo Maia tem conversas com o clube turcos, trouxe o nome do Besiktas, só que, infelizmente, né, até para ele que queria essa negociação, o Besiktas não evoluiu numa proposta. Foi uma informação que a gente trouxe com exclusividade na semana passada. Tinham 2 clubes, na verdade. O segundo ainda eu não soube qual que seria, mas o primeiro deles era o Besiktas. O Besiktas estava em conversas, mas não fez proposta, então pelo menos por hora o Pablo Maia fica no São Paulo. Aí agora a ideia do staff, a projeção do staff, ele agenciado pelo Júnior Pedroso, é de que no meio do ano, aí sim, numa janela mais forte, o Pablo Maia possa receber alguma oferta e acabar saindo do São Paulo. Mas é só uma nota rapidinha, só para vocês verem como realmente houve uma confirmação de uma informação importante. Uma outra confirmação de informação importante que você soube com exclusividade aqui no canal do Alexandre Vieira. Eu trouxe para vocês, eu não vou lembrar agora a data, mas eu ainda estava na outra casa, então já faz um tempinho. Eu vou fazer um meia-culpa porque eu errei nas datas, mas eu acertei ali na projeção. A gente trouxe com exclusividade de que o André Silva começaria a fazer os trabalhos na transição física no início de fevereiro e no mais tardar, no fim de fevereiro, ele já estaria à disposição da comissão técnica para fazer os trabalhos de campo e ser relacionado para as partidas. Naquela ocasião eu só errei num time que eu me confundi com a tabela e coloquei que ele ainda jogaria a primeira fase do Campeonato Paulista. Isso não dá pra gente cravar ainda porque o Paulistão já vai acabar agora. Então ele fica para a segunda fase do Campeonato Paulista, né? Porque tem jogos agora contra o Primavera, são nas 2 próximas semanas. E aí me disseram que
talvez ele esteja na última rodada contra a Ponte, mas eles estão segurando um pouquinho a barra para ele estar no final de fevereiro. Aí eu só fiz essa confusão, eu falei final de fevereiro ainda na primeira fase do Paulista, mas fica com aquela informação que era no final de fevereiro e hoje ele começou a sua transição para preparação física. Então hoje ele já está fazendo atividades com a preparação física, isso é muito importante, é sinal de que ele está sem dor, que o tratamento conservador deu certo, porque agora ele já foi liberado pelo departamento médico. Então o André Silva ele não está mais tratando da lesão. A lesão está curada, a lesão acabou. Agora ele vai fazer, por conta do tempo de inatividade, agora ele vai precisar fazer uma transição física. Então ele vai ter que chegar num patamar de um atleta profissional, o que acaba não acontecendo por conta dessa recuperação. Primeiro você recupera, depois você se recondiciona fisicamente, depois você é entregue para a comissão técnica para fazer os treinamentos, para finalizar essa preparação, para aí sim estar disponível. Então numa projeção, estamos aí no dia 3, normalmente, atletas que demoram a voltar, e o André Silva está fora já há um bom tempo, demora pelo menos de 15 a 20 dias para estar 100% disponível. Óbvio que é genética, cada atleta tem a sua, e aí isso pode acabar postergando em alguns casos ou encurtando em outros, só que a média é de que pelo menos em 15 dias o André Silva já esteja entregue para a comissão técnica e deve ficar 1, 2 semanas treinando com a comissão técnica e aí sim começar a ser relacionado para as partidas. Então, nesta segunda-feira ele começou a transição e aí agora, já no final de fevereiro, já poderá estar disponível para o técnico Hernan Crespo. O Rian, né, vai demorar um pouquinho mais, né? O Rian vai demorar pelo menos mais finalzinho de março, comecinho de abril ali mais ou menos, para ele estar disponível novamente. É uma lesão um pouco pior, porque houve a intervenção cirúrgica, no caso do André não, e isso é importante nesse momento de você retornar e os cuidados que isso tem que acontecer, mas o Rian também vai esperar mais um pouquinho, o André Silva logo já estará disponível e será mais uma opção para o técnico Hernan Crespo no ataque. O André que pode jogar aberto pelos lados do campo, jogou muito tempo ano passado como centroavante, pode fazer também a função de segundo atacante. Eu estou na expectativa, espero que ele seja 100% logo, porque eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante, principalmente nessa rotação dentro do time titular. Você gosta do André? Você acha que ele tem capacidade para ser titular do São Paulo em 2026? Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Vamos falar primeiro sobre a multa rescisória, ou a multa contratual do Marcos Antônio com a camisa do São Paulo, e ela é de 100 milhões para o mercado nacional. Para o mercado externo, ela é ainda maior, ela está em 400 milhões de euros. Então o São Paulo está bem protegido em qualquer conversa, em qualquer interesse por parte de clubes, tanto do Brasil quanto do exterior. Então essa multa de 100 milhões de reais para o mercado interno tranquiliza o São Paulo de acreditar que só vai vender o atleta mediante uma proposta que ele ache vantajosa. Não vou ficar mais entrando nos méritos do Marcos Antônio, é só essa informação nova da multa, e a gente vai trazer um outro bastidor importante, porque alguns de vocês comentaram sobre isso, mas é só para trazer essa multa e só relembrar um pouquinho, o Marcos Antônio não pediu para sair, o São Paulo não vai negociar por menos de 25 milhões de euros, tá? E não quer o Alan nessa negociação. Aí um outro ponto importante. Muita gente está questionando se o Flamengo pode chegar na Lazio e querer furar o São Paulo nesse quesito. Não, não pode, tá? Não pode. Por que não pode? Eu vou explicar o lado legal da história. O São Paulo já comunicou oficialmente que vai exercer a compra do Marcos Antônio. Tá? Isso já foi feito, ele bateu todas as metas e ele será comprado, foi acionado. Só que por uma questão contratual, o novo vínculo dele só poderá ser feito no meio do ano. É só uma questão burocrática que não vai impedir a possibilidade do Marcos Antônio ficar em definitivo. Então, legalmente, o São Paulo já trata o Marcos Antônio como um atleta oficial do São Paulo. E aí, no meio do ano, quando tiver ali as datas das cláusulas corretas, o São Paulo vai anunciar oficialmente a contratação do Marcos Antônio. Até do que eu sei de informação, o São Paulo está querendo aproveitar essa novela, esse hype do Marcos Antônio, já para ver questões legais com a Lazio, para esse novo contrato em definitivo. Esse contrato vai ser até 2029 do Marcos Antônio, que ele já esteja realmente oficializado.
Até do que eu tenho de informação, o São Paulo só está esperando o fechamento da janela para resolver isso e dar um aumento salarial também para o Marcos Antônio em comparação ao que ele ganhava quando ele estava emprestado. Então, legalmente, o São Paulo está muito tranquilo em relação a isso. E eu sei, pô, é o São Paulo, mas eu peguei também pessoas de fora que eu tenho contatos, né? Eu sempre tenho contatos com médicos, com advogados, com outras pessoas, até para a gente trazer uma visão de especialistas fora do clube, para não ficar também só com a questão do clube. E aí eles me falaram também que pelo contrato, pelos que eles viram também ali, que a gente conversou, pelas informações que eu levei a eles, também tá juridicamente está tranquilo. Então não há qualquer possibilidade. O Flamengo sabe disso, tanto é que o Flamengo em todo momento foi atrás do São Paulo e não da Lazio, porque sabe que a Lazio não tem nada a ver com isso. Tá? E o primeiro pagamento do São Paulo do Marcos Antônio acontece em setembro e aí depois subsequente cada ano até 2029. Então, setembro de 26, aí paga em 27, paga em 28 e termina de pagar em 2029. Beleza? Só para fechar, então, vou revelar para vocês o salário do Alisson. Eu não sou muito de revelar salário, né? Mas eu acho que em alguns casos é importante a gente trazer. O que eu tenho de informação, o salário, tá? E aí é o salário dele mesmo, sem contar luvas, essas coisas. É de 450 mil por mês. Eu confesso que não acho um salário alto para os padrões do futebol brasileiro e um jogador que, querendo ou não, é um jogador importante, ou pelo menos foi importante. Ele era um jogador de rotação de elenco, um jogador que tinha condições de ser titular. Então eu não acho um salário alto, não. E, por exemplo, ele não é de longe os maiores salários do São Paulo. Acho que talvez ele esteja ali entre o 9º e o 10º maior salário do São Paulo. A gente tem Caleri, Luciano, Arboleda ganha mais do que ele, o Alan Franco, depois da renovação, passou a ganhar mais do que ele. Que mais? Ih, rapaz, agora para lembrar de cabeça é meio complicado, hein? O Oscar saiu, o André tá por aí. Cara, não vou lembrar agora de cabeça, tá? Porque aí eu vou pegar um por um, mas não é um dos maiores, não. Rafael tá ganhando um pouquinho mais também desde a renovação, mas não é muito alto, não é um dos maiores salários do elenco, não. Preciso depois pegar todos os salários para ver em que ranking ali o Alisson se encontra. E aí o Corinthians ofereceu a mais a ele 120 mil. Então, agora vem a matemática, 450 mais 120 dá 550, 570. Então o Alisson ganharia 570 ali para ser o jogador do Corinthians e foi essa a proposta que foi feita para o Alisson querer ganhar mais. Do que eu tenho de informação, existem boas possibilidades de ele ser relacionado contra o Santos na quarta-feira, tá? Ele tem boas chances de ser relacionado, isso não quer dizer que ele será, mas que a situação dele ainda com o Crespo não está 100%, tá? O Crespo aceitou ele voltar a treinar, tudo, tá desculpado, fica aí, só que o Alisson vai ter que fazer por merecer, né? O Alisson ele vai ter que mostrar no dia a dia que ele realmente precisa e tem as condições de ser titular do São Paulo. Hoje, por exemplo, ele treinou no campo. Nesta segunda-feira, o São Paulo se reapresentou. Os atletas que jogaram por mais minutos contra o Santos no sábado ficaram na parte interna e os demais jogadores, como o Alisson, foram para o gramado fazer algumas atividades com bola e foi ali que apareceu o André Silva. Então ele vai ter que suar bastante. Na minha visão, hoje o Alisson é a última opção. Para mim, o Alisson vai ter que mostrar mais serviço, por exemplo, do que o Jorginho. O Jorginho, o Hugo, eu escalaria os dois primeiros, o Negrutti. É que o Negrutti é mais primeiro volante, mas eu, Alexander, Marcos Antônio, Daniel, os segundos volantes. Marcos Antônio, Danielzinho e o Bobadilla. Depois vem Hugo, depois vem Jorginho e aí por fim vem o Alisson. Pelo menos na minha opinião, não sei vocês, deixa aí nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Essa torcida de São Paulo voltou, hein, rapaziada? Finalmente chegou em 2026 daquele jeito. E em 3 dias, a torcida tricolor dobrou o número de público, né? Das arquibancadas do Morumbi. No jogo contra o Santos, o Morumbi teve seu maior público do ano. 49.605 torcedores marcaram presença aí para esse clássico, onde o São Paulo engoliu a peixarada, né? Até aqui, o São Paulo fez 4 jogos em casa na temporada. O primeiro foi contra o São Bernardo, vitória no Morumbi, né? 16.984
foram o público presentes, né? E contra a Portuguesa, que foi o segundo jogo, São Paulo perdeu 25.544 torcedores contra o Flamengo. O São Paulo recebeu aí 27.203 torcedores e contra o Santos 49.065 torcedores no Morumbi, um público que realmente gerou elogios do elenco tricolor, né? Da comissão técnica, o Crespo se mostrou encantado com a torcida e disse o seguinte na coletiva, abre aspas: o Morumbi com 50.000 pessoas foi demais, fiquei muito feliz, aqui tem uma atmosfera especial e quando estamos todos unidos é difícil jogar contra o São Paulo, fecha aspas. Os próprios jogadores também, né, o próprio Luciano falou essa mesma frase, né, que quando estamos unidos, quando o torcedor tá junto, é difícil jogar contra o São Paulo, e essa é uma verdade, né, e inclusive os últimos 2 jogos renderam ao São Paulo ali uma quantia de 5.600.000 reais na renda de bilheteria, tá? O próximo jogo do São Paulo em casa será contra o Primavera no próximo sábado às 8h30 da noite também, né? E a expectativa é de um excelente público para essa partida de novo. Antes dessa partida, o São Paulo tem o Campeonato Brasileiro, vai pegar o Santos na Vila Belmiro, quarta-feira, um jogo difícil, muito por ser na Vila, né? Mas se jogar como jogou no Morumbi no último sábado, vence e goleia a Sereia sem dó. E janeiro passou, chegamos em fevereiro e o São Paulo, graças a Deus, não tem nenhum jogador lesionado novamente, né? A não ser os que estão se recuperando. O São Paulo há anos vinha sofrendo com problemas de lesões nos elencos que tivemos, mas em 2025 chegou ao seu ápice com mais de 70 casos de lesões registradas no elenco durante a temporada. Ao menos no começo dessa temporada o São Paulo não teve lesão, né? Pelo contrário, tivemos os retornos de Lucas Moura e Jonathan Calleri. Neste momento os únicos desfalques são Ria Francisco e André Silva em recuperação de lesões ligamentares nos joelhos, tá? O Luan era desfalque, mas está próximo de seu retorno. Ele treinou hoje com bola normalmente com o elenco. O clube passou por mudanças desde o final do ano passado e as principais delas foram ali de fato na área da saúde do clube, no departamento médico e por aí vai. Essas mudanças, aliadas às novas decisões e práticas do departamento de futebol, cessaram as lesões, ao menos até aqui. E o novo presidente do São Paulo também fez algumas mudanças no clube, né? Na última semana, né, mandou embora ali o José Eduardo Martins da comunicação e o José Eduardo Moreto da base de Cotia. Falando em semana, no último final de semana, o Arrim Assis descartou a permanência na presidência do São Paulo para 2027 em diante. Ele deixou bem claro que não vai se candidatar, não é um político e que vai, né, repassar o posto ali para o próximo presidente de boa. Ou seja, o Arrim Assis vai entregar o cargo no final deste ano. Não, de jeito nenhum. Dia 31 de dezembro eu quero entregar o cargo. Não sou candidato, não sou político, não vou fazer política. Eu vou pensar só no São Paulo Futebol Clube. Eu quero unir todos em prol do São Paulo Futebol Clube. Não falo em política, não vou falar em política. Assis também falou sobre as dívidas atuais do clube. Ele afirma que tem como missão entregar para o próximo presidente um clube melhor do que recebeu, né? Até falou sobre uma herança do passado que é horrível e confirmou também a situação caótica nas finanças do São Paulo. Recém-promovido por Hernan Crespo ao elenco principal, o Jorginho é nosso. O São Paulo acertou a compra em definitivo de Jorginho, como já tinha antecipado para vocês na última semana. O tricolor pagou R$1 milhão mais ou menos por 70% dos direitos econômicos do atleta, volante que pertencia ali ao Novo Horizontino. Ele foi destaque no sub-20 ali do time do Alan Barcelos, né? E foi promovido por Hernan Crespo para o elenco principal do São Paulo. É uma grande promessa. O jovem comemorou a permanência no São Paulo em definitivo em suas redes sociais. E olha nesse garoto porque é um jogador que, tem muito talento, tem muita qualidade, né? Se souberem lapidar bem esse garoto, esse moleque, né, digamos assim, ele vai dar muitas alegrias à torcida são paulina. Agora é oficial, Jorginho é do São Paulo em definitivo com um contrato de 2030. A multa rescisória do jogador é de R$374 milhões. Boa sorte ao garoto que já treinou com o elenco principal desde a quinta-feira, se reapresentou ele, o Igor Felisberto, o TT, né, que essa molecada consiga ter uma sequência no São Paulo, porque tem muita qualidade. Ter sido inscrito, o Lucas Ramon manteve a rotina de treinos físicos, já com o intuito de chegar com boas condições ao São Paulo. Até o momento dessa gravação não tivemos um anúncio oficial, né, mas algo que deve acontecer a qualquer momento, provavelmente nas próximas horas, isso se já não aconteceu. Então pode cravar, Lucas Ramon é do São Paulo e já está no clube. Inclusive o São Paulo espera regularizar o jogador na CBF entre hoje e amanhã para aí sim inscrevê-lo no Campeonato Paulista. E a renúncia de Júlio Casares obviamente
obviamente que não é a solução do São Paulo, né? É apenas o começo das mudanças que o clube tem que fazer. Diego Fernandes fez questão de ressaltar isso e falar sobre a série do blogueirinho. Em uma postagem em suas redes sociais, o empresário disse o seguinte, abre aspas, a renúncia não encerra a crise, ela escancara que o problema é estrutural. Quando os mecanismos de controle falham, o clube inteiro paga o preço. O São Paulo só muda quando a torcida e associados pressionarem de fora para dentro. O São Paulo é maior que qualquer cargo, fecha aspas. O Diego Fernandes já afirmou que vai adentrar no clube, né? Ele iniciou o processo para se tornar sócio do clube. Com isso ele começa a ter uma pequena voz lá dentro, né? Entra na política do clube de fato, né? Em tomada de decisões e por aí vai. Claramente é uma forma de se aproximar dos sócios e conselheiros, né, entrando ali no jogo político, para aí sim colocar em prática o seu grande plano de investimento. O Arrim Assis afirmou que o caminho do São Paulo é sim uma SAF, mas ele deixa bem claro que não vai pautar o assunto enquanto estiver no cargo de presidência, e o motivo é simples, ele, Arrim Assis, não é a favor da implementação da SAF no São Paulo, mas ele admite que esse é o caminho para o clube. O Diego Fernandes também fez uma postagem sobre SAF no São Paulo. SAF profissionalização, gente nova. Trocar situação por oposição não resolve nada, são os mesmos nomes, as mesmas práticas, o mesmo sistema. Quando vazamentos, áudios e bastidores viram arma política, fica claro que o problema não é um episódio, é o modelo. O São Paulo virou refém de disputas internas enquanto o futebol sangra. Não é sobre quem ganha hoje, é sobre tirar o futebol desse sistema de uma vez. SAF, governança e profissionalização já não são opção, são sobrevivência. Fecha aspas. Você é a favor da SAF no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Diego Fernandes quer entrar na política do São Paulo justamente para acelerar o processo de SAF, né? Até mesmo a organizada já está pressionando o clube para esse caminho, e o caminho do São Paulo é mesmo a SAF. Só que não adianta você ser SAF só por ser, tem que ser algo planejado, tem que ser algo bem estruturado, bem planejado. Quer se tornar SAF? Vamos se fortalecer primeiro, para isso sim a gente ter ali um valuation muito melhor, né, rapaziada? Eu acho que é assim que se fala. Segundo Jorge Nicola, o São Paulo tentou a contratação de Michael, atacante que estava livre no mercado após rescindir o contrato com o Flamengo. Desde sexta-feira, o São Paulo estaria tentando a contratação do atleta. Não só o tricolor paulista, mas também o Corinthians, grande rival, o procurou. Contudo, a pedida do Michael foi considerada maluca. Ele teria pedido 2 milhões de reais de salário por mês e 4 milhões de euros, 24 milhões e 800 mil reais em luvas. Esses valores das luvas, como já é de praxe, seriam diluídos durante o período do contrato, ou seja, os vencimentos mensais ultrapassariam os 2 milhões de reais ali tranquilamente. Michael quer receber aí do seu novo clube um valor maior do que recebia no Flamengo, que era de 1,5 milhão de reais por mês. Se aceitasse esse valor que ele recebia no Flamengo, daria para o São Paulo tentar alguma coisinha, até porque o Oscar, que recebe mais ou menos esse valor, está rescindindo com o clube do Morumbi. Michael é São Paulino de infância, declarado já, né, rapaziada, mas mais uma vez o São Paulo tenta a contratação dele, mas ele não virá. Com o não acerto, o Michael fechou com o Al-Ula da Arábia Saudita, né? O Michael ocupa um setor que é prioridade do São Paulo no mercado, que é o setor ofensivo, atacante de velocidade pelos lados do campo, mas o clube tá sem grana e com essa pedida aí gigantesca não teria como, né? O São Paulo fechar a contratação, uma pedida completamente fora da realidade financeira do clube hoje. Mas você aceitaria o Michael no São Paulo? Acha que poderia ter sido uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Michael não vem, já está de clube.